Investir em imóveis em 2025. O que você precisa saber antes de tomar qualquer decisão financeira envolvendo um imóvel? Vamos falar aqui nesse vídeo um pouquinho sobre uma análise econômica que você precisa ter noção sobre o mercado de forma geral. Vamos falar sobre indicadores dos imóveis, né? O que você precisa analisar de fato relacionado ao imóvel e quais são as operações. Qual que é a sua estratégia, né? O que é possível você executar com um imóvel em termos de investimento. Então é isso que vamos falar aqui nesse vídeo. Isso se você ficar ligado até o final. Eu sou o Thierry, você está no meu canal. Aqui geralmente falamos sobre investimentos imobiliários, sobre leilão de imóveis. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu gostei e já se prepara para compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está falando com você sobre imóveis. Bom, então primeiro é muito importante você entender o cenário econômico, né? O momento que estamos vivendo em termos de economia. Esse vídeo está sendo gravado em junho de 2025 e estamos num cenário bem atípico, né? Bem peculiar, onde nós temos no cenário global uma questão, rumores de guerras, inclusive guerras diversas em andamento, acaba aumentando a sensação de insegurança no geral e ativos voláteis, ativos, vou usar um termo aqui, ativos fungíveis ou infungíveis, né? O que é isso? Ativo fungível é um ativo que você consegue trocar por algo idêntico. Por exemplo, uma cédula, o papel moeda mesmo, uma nota de 10 reais, você pode trocar por uma mesma nota de 10 reais. Então, se você me emprestar 20 reais, eu não preciso exatamente te devolver essa mesma nota de 20 reais. Eu posso, inclusive, te devolver 4 notas de 5 reais, totalizando os 20 reais que eu peguei, e ali nós estamos quites. Agora, quando a gente está falando de bem infungível, é um bem que ele não pode ser trocado por algo da mesma magnitude sem sofrer algum tipo de prejuízo ou diferenciação. Então, no caso de um imóvel, né, é algo sólido, é algo que ele não é fragmentado e ele não pode ser usado como uma moeda de troca direta por algo idêntico da mesma magnitude com 100% as mesmas características. É claro que uma troca de imóvel ela pode acontecer, mas você vai ter que estabelecer uma base de cálculo e você vai ter que, vamos dizer assim, ter um certo combinado ali de como isso vai ser feito. É muito difícil você ter um imóvel idêntico, né? Até a ideia de matrícula traz muito essa questão que um imóvel tem a matrícula, ele é único, né? Ele é algo separado de todas as outras coisas e é aquele exato imóvel, aquela matrícula. Então, em momentos de guerra, em momentos de instabilidade, o imóvel ele também se torna uma forma de proteção do capital, porque exceto você tenha uma fatalidade ou alguma questão muito impactante ali que venha a danificar aquele imóvel, ele vai estar ali. Ele pode, vamos dizer assim, passar por diferentes cotações. A tendência do mercado imobiliário no Brasil nas principais cidades, já comentamos isso aqui, é uma tendência de alta, é uma tendência de crescimento na avaliação dos imóveis constante. É claro que você pode ter algum acontecimento ali específico daquela região, algum desafio, alguma dificuldade que pode depreciar o valor dos imóveis, mas no cenário geral, o imóvel ele tende a crescer, ele tende a ficar mais caro e mais valioso com o passar do tempo. Então, se você compra um imóvel hoje, você está também protegendo o seu capital, porque você vai poder ganhar dinheiro lá na frente com a venda desse imóvel. Então, esse dinheiro ele não vai, por exemplo, ser impactado pela inflação, né? Você vai estar protegendo ele, onde a valorização vai trazer esse lucro para você ao longo do tempo. Também você pode utilizar esse imóvel para uma locação, ele pode gerar uma renda passiva para você, mas isso vamos falar um pouquinho mais ao longo desse vídeo aqui no final. Então agora é interessante que você entenda essas questões econômicas e o que isso causa no mercado local. Então você tem no cenário global uma sensação de insegurança, você tem guerras e rumores de mais guerras acontecendo. Os ativos tradicionais de mercado financeiro, estamos falando de ações, estamos falando de ativos que você pode comprar, por exemplo, de forma digital e online, eles acabam ficando um pouco superficial. Ele acaba ficando exposto ao risco de oscilação. É o que o mercado chama de volatilidade. Ele pode subir e nessa subida, nessa descida, você pode perder muito dinheiro. Assim como você pode ganhar também, caso algum dos acontecimentos, vamos dizer assim, corroborem, né? E cooperem para esse objetivo, mas você fica exposto nesse cenário muito instável, que tudo pode acontecer. Amanhã pode acordar um presidente doido, maluco,
e soltar um míssil no outro país e vai mudar todo o cenário global. E isso está muito atrelado ao perfil do investidor. Tem investidor que conhece profundamente esse tipo de mercado e esse tipo de oscilação e ele se sente muito confortável com isso. Mas muitas pessoas, não sei se é o seu caso, pode ser o seu caso ou não se sentem muito confortáveis em estar expostas a esse tipo de oscilação de mercado. Então também o imóvel ele é quase que um tranquilizante nessa questão, porque o seu imóvel ele vai estar ali no seu nome, é sua propriedade, você pode vender depois, você pode alugar e também você pode morar caso você precise, caso esse seja o seu único imóvel de moradia. Agora, o segundo ponto aqui do nosso vídeo é trazer as informações relacionadas ao mercado imobiliário de forma geral e vai estar atrelado à avaliação ou critérios para você tomar uma decisão de comprar um imóvel em uma determinada região. Pensando em comprar imóveis, você pode comprar um imóvel novo, você pode comprar um imóvel em fase de pré-lançamento ou em fase de obra, que ele vai estar sendo construído, ou você pode comprar simplesmente um imóvel que ele já está consolidado ali no mercado tradicional. Isso vai trazer algumas diferenças estratégicas para você, principalmente nas condições de pagamento. Porque é muito comum imóveis novos e em construção terem condições facilitadas para o pagamento desses imóveis. Então, em caso de construções, por exemplo, você tem os lançamentos imobiliários, onde você tem a própria Caixa Econômica Federal, que traz ali as faixas do Minha Casa Minha Vida, subsidiada e apoiada pelo governo federal, para poder facilitar o acesso à casa própria, à moradia para muitas pessoas. E também em caso da possibilidade financeira, acessar um financiamento ou uma condição especial de pagamento ali, como por exemplo, fazer uma entrada de 20% do valor do imóvel e pagar o restante em 420 vezes. Tá? Aqui eu estou trazendo só algumas possibilidades de como você pode comprar esse imóvel. E o que você deve levar em consideração para a tomada de decisão? Acho que inicialmente ter bem definido, né, dedicar um tempo ali à sua estratégia, ao seu objetivo. Você precisa ou você quer um imóvel para moradia própria, para sair do aluguel, ou se você quer um imóvel para investimento, para gerar renda. É tanto para proteger o seu capital e ele te traga uma renda passiva mensal ali, ou para fazer uma operação de alavancagem, onde você vai ter uma rentabilidade maior. E dentro disso, você vai precisar olhar para critérios diferentes. Por exemplo, um imóvel para moradia é interessante que ele atenda benefícios, por exemplo, como deslocamento para o trabalho, se você tem família, né? Se você é uma pessoa casada, se você tem filhos, né? O acesso à escola, o acesso ao supermercado. Por exemplo, se você é solteiro, né, e quer estar perto de uma região um pouco mais movimentada, o casado vai querer um pouquinho mais de tranquilidade, talvez. Então, são critérios particulares que vale a pena você sentar e se perguntar e colocar no papel e dedicar um pouquinho ali de tempo mesmo para ter isso bem definido, porque aí você começa a procurar esses imóveis de uma forma muito mais assertiva. Talvez nessa região que te atenda você tem um empreendimento sendo lançado que pode atender aos seus critérios, aos seus requisitos, ou você vai procurar um imóvel no mercado tradicional. Aqui nesse canal também falamos sobre leilão de imóveis, temos vídeos exclusivos falando sobre esse tema. É uma forma pela qual você consegue comprar imóveis com 50%, 60% até 70% de desconto em alguns casos. E o melhor de tudo, ainda utilizando diversas formas de pagamento, como propriamente à vista, parcelado, por meio de um parcelamento judicial, um financiamento. Então, é uma forma também muito interessante de você comprar um imóvel. E fechando esse segundo ponto, quando você está falando de investimento, você vai precisar olhar para outros critérios, como por exemplo a infraestrutura do local, porque provavelmente o seu comprador ele vai olhar para isso, ele vai olhar para hospitais, mercados, bancos, farmácias, todo o acesso e todos os benefícios que essa região agrega para quem vai morar ali naquele prédio. E o terceiro ponto, como já falamos aqui um pouquinho sobre as estratégias possíveis para você executar com o imóvel, o que ele pode trazer para você, como você pode ganhar dinheiro com esse imóvel. A primeira delas é a própria compra e venda, né? Você pode simplesmente comprar esse imóvel para revender, você pode aguardar que ele se valorize com o passar do tempo. No caso de leilão, você já tem essa valorização de forma mais rápida, né? De frente ali, de bate-pronto, porque você compra um imóvel que está atrelado a uma dívida. Você compra um imóvel pelo valor da dívida, não pelo valor de avaliação. E com isso, quando você faz todo o processo de ter a propriedade desse imóvel e você coloca ele novamente no mercado tradicional, aí sim você vai vendê-lo pelo valor de avaliação. Então você tem
esse ganho ali de valorização mais direta quando você está comprando um imóvel no leilão pelo valor da dívida e vendendo ele pelo valor do mercado tradicional. Agora, quando você vai ali fazer uma compra no mercado comum de imóveis, um lançamento ou um imóvel novo, você vai ter que esperar o tempo passar, esperar algo acontecer para que aquela região se valorize, né? Então, fechando o nosso terceiro ponto, você pode comprar um imóvel para moradia, você pode comprar um imóvel para revenda, você pode comprar um imóvel para locação e um quarto ponto, não é muito falado, mas você pode utilizar o seu imóvel para estratégias de alavancagem, né? Você pode ainda pegar um empréstimo com garantia, onde você vai levantar um valor percentual ali do imóvel em cash, em dinheiro vivo na sua conta, né? Se o seu imóvel vale 100, por exemplo, você vai alienar ele ao banco e você vai receber ali, por exemplo, 50%, 60% do valor de avaliação desse imóvel em dinheiro para você poder usar e fazer alguma operação que seja do seu interesse. É claro que você vai assumir, é quase que um refinanciamento, né? E essa estratégia é muito chamada como home equity no mercado, é muito interessante. Faça e use com moderação quando você tem um planejamento estratégico muito bem definido e um porquê muito forte de que você vai usar esse dinheiro. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu gostei, pega esse link aqui e manda para aquele seu amigo que está falando com você sobre imóveis. Eu sou o Thierry, você está no meu canal e eu tenho certeza que a gente se vê no próximo vídeo.